Bem-vindos ao Chá de Trovão dos episódios 5 e 6 de Osama Ranking. Eu sou o Thunder e realmente tava tudo no foreshadowing. Eu sou o Rafa e é só ter paciência que o anime fala, na própria cena, inclusive. Aqui é o Maurício e conheça bem as pessoas. Pois é. E voltando àquela velha questão, né? Sombras são mais confiáveis do que pessoas aqui. Porque, rapaz, o Osama Ranking tá trazendo muita perspectiva rica novamente, né? Quando ele coloca ele estabelece um conflito, ele estabelece um ponto de virada e fala, olha, então, né? Temos aqui a função de um personagem para gerar antagonismo, ou esse personagem tem um determinado ponto que ele vai defender, e aí você, tipo, dá 2 passos e fala, não é bem assim, né? O Osama Ranking é um excelente anime feito em cinza, porque nada é necessariamente preto no branco aqui. E isso é maravilhoso. Seja para os próprios personagens que estão sendo apresentados agora, o próprio Daida, que foi, cara, um personagem excepcional nesses 2 episódios para mostrar o ponto de vista dele, ou o que ele tá querendo trazer com o seu papel de rei, né? Como ele quer de fato ser esse rei e como ele de fato não vai querer tomar suquinho do papai porque ele quer agir por conta própria. Mas vamos estruturar melhor tudo isso e começar com o episódio 5, mostrando que de fato o Kage tava nas sombras de tudo isso, desculpa o comentário infeliz, mas é muito bacana que de fato ele fez ele nos mostrou que de fato o Boji não ia morrer aqui e como que o Kage estava nessa situação. E se eu não me engano, quem colocou ele aqui pra fazer isso foi o cara das cobras, não foi? Foi. Pô, que já traz aí mais um ponto de obviamente ele não tá morto, ou acho muito improvável que ele esteja, e trazendo mais esse negócio de quem que tá do lado de quem, né? Porque antes o Bebin, o nome dele, nome bonito, ele estava de fato sendo o cara que estava querendo atacar o Kage, ou de fato deu um sumidão com ele, mas talvez as coisas não sejam tão fáceis assim de você entender de quem tá do lado de quem. Tanto que o próprio o Lanceiro, no episódio 6, ele mostrou também que tava num outro lado da moeda, e tem muitos lados nessa moeda que traz uma riqueza enorme de perspectivas para o Osama Ranking. Olha, para o Osama Ranking, se for falar de lado, eu não falaria de moeda. Eu pegaria logo um D20 para começo de conversa, porque 2 lados não são suficientes aqui para explicar tudo quanto é personagem. Eu acho que D20 é pouco, tinha que ser um D100. Ah, sim. Ele é basicamente o que Vinland Saga fez, né? Tipo, você não tem um lado, você tem uns personagens. E pronto, sabe? Cada um vai meio que jogar pelo seu próprio ponto. Obviamente respeitando hierarquia e algumas alianças e inimizades sendo feitas ao caminho, mas é porque de fato cada personagem tem um porquê de estar estabelecendo certos vínculos, criando inimizade ou amizades. E ele se mantém nisso e mantém essas visões muito unitárias e âmbito de personagem, trazendo, obviamente, um grau de humanidade muito grande, onde cada ação não é tomada só porque ela foi dita ou porque o roteiro precisava que tinha que ser assim. O Domas, nesse episódio, por exemplo, mostrou de novo, né? Trazendo um pouco mais de clareza ao ponto que ele tinha do que ele tinha escolhido para trair o Boji e como ele tentou dar literal. Foi nesse episódio que ele deu o braço em troca da traição dele? Próximo. Foi no próximo, né? Foi no próximo? Não, Acho que foi no próximo. Foi nesse. Aconteceu bastante coisa. Então, é interessante que também isso tem causas e consequências e traz ao próprio personagem o âmago de escolha dele, ou o quanto aquilo foi pesado para ele ter escolhido algo que ele não queria fazer, mas era função dele ali. Essa questão dos personagens e o Osama Ranking, eu acho incrível, porque primeiro, ele não precisa dar o diálogo expositivo, e tudo que a gente tem inicialmente de ranço de alguns personagens
é mero preconceito nosso em relação ao estereótipo prévio que a gente já vê de alguns personagens em animes. E eu acho incrível como, sem precisar de diálogo expositivo nenhum, simplesmente a gente observando os personagens interagindo e até o próprio detalhamento de ação, de gesto de personagem e tudo mais, a gente prestando atenção nisso, o anime recompensa muito a gente de descrever de forma assim, expositiva não em texto, quais são os lados daquele personagem e como esses lados são coerentes. Eu achei incrível nesse episódio 5 o reizinho babaca provando que ele tem muito cérebro nessa cabeça. Porque se você já traiu o outro ali, meu irmão, que garante que tu não vai me trair, amigo? Que história é essa? Vem trocar de lado agora? Eu gosto desse lado do Daida. Eu acho interessante como pegaram muito mais do lado de ele ser 100% focado no objetivo dele a todos os âmbitos. Então, tipo, não é apenas conquistar o objetivo dele, mas conquistar como um verdadeiro rei. Então ele não vai atrás da questão do método que o espelho mágico dá pra ele poder ficar mais forte, que com certeza é algo bizonho pra caralho. Inclusive, você ter lá o geladinho do rei, o vinho do rei, literalmente. E ele querendo não escapar isso pra criar pelos próprios méritos, apesar dele ainda ser muito arrogante, dele querer fazer algumas coisas um pouco mais ilícitas nesse quesito, dá mais camadas pro personagem. Isso aqui é bem legal. E sobre só um ponto que o Tanner falou, aqui é mais difícil que Vinland Saga, por conta do ritmo. Então o Osama Rank tem que ser muito cuidadoso para apresentar essas conexões sem parecer forçado ou simplesmente não fazer sentido. Como é o caso, por exemplo, de conexão de muito anime Battle Royale, principalmente o Platinum End, que a gente tá vendo essa temporada, e de repente esse personagem liga com esse, mas não faz sentido nenhum porque esses personagens mal conversam e a própria interação deles é só esdrúxula, ou sequer existe. Aqui é um ritmo extremamente acelerado, mas ele é bem conciso e bem direto no que ele quer fazer com todas as conexões. E é uma rede de conexões até muito maior. É porque ele traz as conexões não apenas em âmbito pessoal, mas você tem até uma questão hierárquica nesse mundo e de ritualísticas e processos. É uma coisa que, por exemplo, dentro dessa parte de ritualísticas e processos e coisas acontecendo, você tem o próprio rei, né, o antigo rei sendo triturado e fazendo uma puta ritual pra ele ser triturado, virar uma gosma, dessa gosma sai uma fênix, mata a fênix, usa a fênix pra virar tirar o sangue dela. É um negócio muito louco que meio que ele vai trazendo esses processos em primeiro plano para trazer mais world building, que até isso importa para o Osama Ranking. Quando você tem esse momento sendo uma situação muito interessante pro Daida, meio que sendo trazido para um lugar extremamente macabro dentro do reino, deles falando, olha, você pode ser forte, eu posso te dar poder, e ali ele vai mostrando uma série desses processos e isso importando pra ótica dele e pra como ele rejeita tudo isso e jogando inclusive o próprio Lancer ali como um ponto de segurança, de perspectiva até de quem tá assistindo, falando, não, beleza, então ele vai salvá-lo e nada, ele vai atacá-lo. E aí você tem mudanças de pontos, assim como você falou, porque a gente só tem uma prévia do estereótipo algumas vezes, ou só viu ele agindo tendo poucas ações em cena, e temos um certo preconceito e uma pré-estimativa para o que pode acontecer quando determinado personagem encontrar com outro. E aí muda-se a perspectiva, porque o novo elemento é inserido e as regras são mudadas, ou novas informações... Mudadas não, elas
são melhor explicadas e as correlações de personagens também envolvem isso. Então, é mundo sendo construído, com conexão de personagens sendo construída e regras sendo estabelecidas e respeitadas. Isso é muito interessante e é legal como ele vai aos poucos fazendo isso. Aos poucos não, né? É um ritmo bem acelerado que o Osama faz. Mas aos poucos a gente vai absorvendo e entendendo quem é quem. Caso o personagem não saia de cena. É porque no caso, aos poucos, ele abre o leque de perspectiva, né? Sim. Daí, o próprio Apis, por exemplo, toda a interação dele sendo mais sério, mais fiel ao rei, sempre se provando bem honrado nesse quesito, mas a gente nunca viu uma perspectiva como ele reagiria, principalmente nesse elemento de agora, que foi o negócio da espelho. E quando ele aparece e tem essa interação, irmão, ele muda completamente de atitude. E aí você não tem apenas uma quebra do estereótipo que a gente tem. Você dá uma camada a mais pro ápice do medo pra você até ter uma noção do quão ameaçador ou perigoso seria esse ritual. E você tem o elemento da espelho trazendo mais mistério, mais ideias e teorias pra história se estruturar. Então, tipo, é tudo sempre muito rico e muito benéfico para o Osama Rankin, porque é muita mais coisa para se trabalhar. É interessante como você falou, né? Por mais que a gente não tenha o conhecimento de prévio para de fato afirmar como os personagens agiriam nessa situação, a gente tem meros hipóteses e preconceitos em relação. Preconceitos não, mas a gente tem meros estereótipos, é melhor colocar, para ver como os personagens agiriam nessa situação. É interessante que tipo, a cena já vai dando dica, como você mesmo falou, né? Tipo, ele chega, muda de posição, você vê ele exitoso, ele vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro. E essa tensão que isso causa é bastante interessante, porque a gente sabe que é um personagem leal ao Boji, teoricamente o lanceiro, e de repente você vê ele com medo daquele jeito, daí se levanta, caramba, quem é essa mulher no espelho? Como é que ela se insere nesse mundo místico de Osama Rankin, que é a parte de personagem a gente não tem o que reclamar. A única coisa que o Osama Rankin tá ficando um buraco cada vez maior, e por enquanto não me parece que é um problema, é essa parte mística, porque ela simplesmente acontece. É porque ela não é regada de uma série de regras expositivas sobre quais são as místicas desse mundo. Como você falou, elas só acontecem e elas têm funções muito determinadas, vamos dizer assim. E quando elas escalam, elas realmente criam contextos de escalonamento. Quando o Daida entra nesse lugar onde tem uma série de seres congelados e você vê o rei congelado, e até você traz uma outra perspectiva de uma outra situação envolvendo aquele contexto, que é quando o Apeas ele entra nesse lugar, ele encontra a moça do espelho no flashback, e ele lutando contra um grifo, se eu não me engano. Aí o grifo, ele mata o grifo é congelado, e aí ele descongelado depois. Peraí, deixa eu ver se eu acho a cena. Que aí eu não lembro exatamente a ordem das coisas, mas meio que dando a ideia de esse ser, eles são poderosos, eles estão ali para fazer e efetuar esses rituais, e eles têm aquela função naquele mundo de alimentar guerreiros ou de criar ritualísticas que evocam aquele poder daquela besta divina, e aquilo pode ser passado para frente. É uma escala muito grande, assim como outras ritualísticas menores também aconteceram. E é bacana porque, de novo, você tá meio que sendo conduzido de uma forma mais natural, sem muita regra, sem explicação de poderes. E, existe mana nesse mundo. Não, existe magia ou existe rituais que são feitos de formas muito específicas, com elementos muito específicos. Você via, por exemplo, ali dragões congelados, grifos, aranhas gigantes e coisas muito grandes, e você tem o contexto de coisas grandes e
pesadas estão sendo feitas aqui. Em contrapartida, em ritualísticas menores, eu não lembro, tipo, ritualísticas menores desse mundo. A gente não viu Talvez muito. um pouco dos truques que o Kage tem. Que são coisas muito simples de eu tiro coisas do meu corpo, ou o corpo se molda. É uma coisa meio mais natural. Ele lembra até a própria estrutura de RPG de mesa mesmo, Dungeons and Dragons da vida, que quando a coisa é grande você entende que ela escalonou pra tal ponto, sabe? Só que o importante aqui é tudo natural, é tudo contextualizado aos olhos dos personagens, quando aquilo é mundano ou quando aquilo é grandioso a ponto de sair da normalidade deles, como de fato foi a ritualística em cima do ponto do Daida. Um outro ser, por exemplo, grande que mostra essa impotência, esse poder é quando o Daida fez o teste dele do rei. E aí veio um golem de terra pra lutar contra ele. Então, você tem esses seres grandes, esses seres místicos pra criar um power level meio que de forma natural e sem muitas regras escritas. Sim, é que me chamou a atenção. Não, sim, de fato, não é um problema. Até o fato dele não ser expositivo e definir regras ajuda a ele não quebrar as próprias regras. Sim. E só me chamou a atenção essa questão porque a gente já teve, entre aspas, 2 rituais de sacrifício de criaturas místicas de grande porte, digamos assim. O primeiro do Rei Loucão, sacrificando o javali gigante para a alma do bicho voltar ao ciclo ali, né? Daquele bicho esquisito. Uhum. E agora a gente tem o sacrifício do rei, mas a gente não tem essa simbologia da alma, mas tem essa simbologia do poder dele sendo nesse ritual quase antropofágico aí, da simbologia do poder dele sendo repassado para uma pessoa, talvez renascido de uma nova forma. Você tem a simbologia da Fênix, não dá para saber direito nesse primeiro momento o que eles querem fazer ali. Não sei se o anime vai querer explicar isso, porque se não explicar também não me parece que vai afetar muito a história. Mas me chamou a atenção isso. A gente já 2 rituais de grande porte, de sacrifício de criaturas grandes, de criaturas imponentes, digamos assim, com propósitos e resultados bastante diferentes. Ou até mesmo resultados disso, né? Que quando o primeiro rei morreu, né? Saiu um demônio dentro dele. Tipo, ele saiu, olhou pra todo mundo e falou, valeu. Você, opa, peraí, né? Tem coisa aqui. Então, a mística desse mundo, ela não tropeça em cima de ações de personagem. Eu acho que isso importa também. Porque é muito fácil você pegar elementos místicos e colocar eles pra solucionar problemas. Ou pra facilitar facilitar ações e não dar consequência. Por exemplo, o Daida tomando esse elixir agora do pai, provavelmente vai escalonar o bagulho. Provavelmente vai criar muitas questões negativas em cima dele, porque, como ele mesmo disse, eu não quero grande poder dado de graça, porque isso vai ter preço. E esse preço vai ser grande, isso vai ser cobrado. Então é interessante que a obra também vai setando isso pra gente. Nada vem de graça, nada vai de graça. Tanto não vem de graça que o espelho fez o favor de dar o diálogo expositivo no final. Daida, você tinha razão de ficar receoso com isso, mas não se preocupa não, eu ganhei. Esquece esse negócio aí, você já tá caído mesmo, foda-se. Pois é, não vai tomar por bem, vai tomar por mal. Tem um outro caso também que o elemento místico de Osama Rankin, ele é sempre muito claro no sentido de utilização dele pra história. Por exemplo, o elemento das magias que a gente sabe que tem nesse mundo, e tem a mãe do Daida que tem magia de cura, primeiro, já deixa estipulado que ela tem, e segundo, deixa estipulado que, não sei se é apenas pra magia de cura, mas usar magias aqui tem um preço. Não é apenas na questão do ritualística, magias também. Então, provavelmente não vai ser apenas essa de temos um elemento mágico que resolve. O próprio Kage, o pagamento dele, entre aspas, é justamente ser uma porra preta andando por aí. Ele não tem mais uma forma humana.
Então, isso tudo é bem aplicado dentro da narrativa e não fica nem um negócio apenas recurso de roteiro, mas também não fica um negócio muito vago. Ou melhor, ser vago é bom, porque daí, como o Maurício falou, não fica uma explicação desnecessária pra um bagulho que é objetivo e claro o tempo todo. Tem função, né? Uhum. E parando para pensar agora que o Rafa falou dos custos, o Reizão morreu relativamente jovem, né? Tossindo sangue, se ferrando, era poderoso, forte como um demônio, mas morreu relativamente, aparentemente jovem, nem cabelo branco tinha. O outro rei maluco tava aparente de ser mais velho. Uhum. Também tem uma outra questão que eles falam que ele era um gigante, então a gente não sabe exatamente quais são as características de gigantes nesse mundo. Mas também, quando você morre e sai um demônio dentro de você, não necessariamente simboliza algo muito legal. E isso daí, olha que legal, não é nem inferências que você faz por conhecimento de outras obras com temáticas parecidas medievais, de narrativas fantásticas medievais. É o anime traçando isso pra você pelo impacto de cena e construção de cena. Isso daí é uma coisa muito legal e super profissional que o Osama Rankin faz, que é o seguinte: tudo que vem agregado a peso a um contexto ou algo que você tem que levar com uma certa admiração, isso aí vai pelo contexto que ele quer te jogar essa admiração, seja por algo mais criar um conflito que possa deixar o personagem encurralado, criar um pouco de receio, criar ódio, criar emoção. Todas as formas que ele cria emoção aqui, elas sempre são muito bem vinculadas à própria cena. E ele é muito didático em fazer esses sentimentos serem passados. E ele nunca deixa isso de lado, seja em questões que são inferências, aí com mitologias, quando você vê grifos gigantes, demônios, cobras gigantes, seres espirituais, ou quanto à ação de personagem. Você sempre tem muito setado expressão facial de personagem, tons de coloração de cena, enquadramentos, tudo fomenta você de fato ter o sentimento correto ou a expressão correta daquele personagem naquele momento. Um exemplo disso é sobre o Daida no episódio 5. O Daida não, desculpa, sobre o Domas, isso. Você vê um processo incrível de perda e ganha, vamos dizer. Não é perda e ganha, mas de confronto às ações dele, incrível. Começa com o Daida chegando e falando: meu, eu não posso confiar em você pelo que você fez, por ter traído justamente o garoto que você estava treinando, então vou te jogar vou te dar uma missão. E a própria questão do final dele tá tão acabado e tá tão dividido que ele aceita até um ferimento idiota que ele mesmo diz. Tipo, porra, é isso? Você vai me arrancar um braço? Então vai, arranca. É interessante como esse personagem ele tá tão perdido, né? Tá tão se sentindo machucado de tudo que ele fez, de tudo que ele acabou tomando de decisões erradas, né? Vamos dizer assim, até por perspectiva de outros, não só por conta dele, que ele acaba até aceitando pagar um preço por conta disso, aceitando receber um ferimento em contrapartida a tudo que ele fez. É interessante, é muito interessante como, tipo, esse personagem, ele tá moldando a dor dele, moldando a dor, o sofrimento, a confusão que ele tá vivendo por essas questões. E aí você vê tudo isso sendo construído em cena, tudo isso sendo passado pra gente por conflitos que ele tá sofrendo, pelas expressões faciais dele, pelas linhas de diálogo que ele tem. É tudo muito fácil de você absorver e é muito efetivo tudo isso sendo passado pra nós. Agora eu posso só voltar pra cena do ritual? Claro, claro. Porque essa é uma cena interessante, porque a gente sabe muito bem que o Osama Rankin é hiperacelerado o tempo todo. E ele sabe usar bem isso.
Mas essa cena é a cara de pau mais clara dessa Steph de, vamos fazer apenas essa cena lenta e processual e delongada. E você fica agoniado, porque o processo é agoniado. Eles moeram a pessoa e fizeram que nasceu um ovo. E você tinha que beber o petróleo que saía da galinha que saía desse ovo. Mas é tudo muito devagar e lento. E chega a mesma agonia que o Daida tá sentindo de caralho, tem mais. Meu Deus, o negócio já tá muito absurdo. O que eu tenho que fazer agora? O que tudo isso significa? E já dá o ar de, pera, algo de errado não está certo nessa porra desse ritual. Isso é ótimo, cara. A Steph teve a ótima sacada de, deixa essa cena aqui específica, a parte tartaruga. Vamos agoniar todo mundo. Porque a ideia do ritual é ser angustiante. Maravilhoso. E eles trabalham em vários planos isso, né? Porque o próprio Apes, ele é utilizado para fazer essas pré-construções de momentos, porque você tem... Olha que genial, inclusive. Você cria essa angústia de 2 planos distintos. O que o Daida tá passando e o que o Apes lembra de toda essa situação. E aí você vai meio que cruzando essas referências e essas montagens de cena desse mesmo lugar, e você vai falando, caraca, peraí, então... o Apes já passou por aqui, você vai acelerando a questão de um personagem estar chegando nesse lugar e você não sabe se esse personagem, ou pelo menos a gente questiona, a gente sabe até então que ele é um personagem do lado do protagonista, vamos colocar aspas nisso daí, então ele vai ajudar, ou ele vai atrapalhar o ritual, ele vai fazer alguma coisa que seja, tipo, sei lá, benéfica aos olhos de quem está, entre aspas, de novo, do lado do Bojji. E aí você vai tendo essa sensação acelerada, porque você sabe que um outro ser tá chegando num ritual que já tá sendo longo, já tá sendo denso, que já tá sendo muito esmiuçado pela própria sensação do Daida estar ali, vivenciando uma coisa, tipo, completamente fora da realidade dele, e sendo... Ele foi convidado a tomar esse elixir. E depois, obviamente, não foi mais convidado. Ele foi obrigado. Então é interessante como você tem vários planos, inclusive, para ir culminando nessas cenas mais catárticas de ação, de consequência. Bote mais um plano de angústia nisso, porque você fica na angústia de quando o lanceiro, que eu esqueci, você falou o nome, eu já esqueci o nome. Chama de Lancer, tá tudo bem. Quiser chamar ele de cu, tá ótimo também. Que isso, Renan? Apias. Aspira de quem? Aspira do controle remoto? Ok, voltando. Porque a direção, eu acho interessante como ele vai... As construções de cena, porque, de novo, como vocês falaram, tem a angústia do processo ser lento, tem a contrapartida de você tendo flashbacks de um outro cara que já viu esse processo, teoricamente, e não sei se eu entendi errado, deu a entender que é assim que ele virou o Lancer fortão. Ele matou o grifo e pegou os poderes do grifo, ou a força do grifo, alguma coisa do tipo. Por não aí. sei. Só vamos... Como quase tudo em Osama Rank, a gente só vai saber quando a cena for explícita na nossa cara. Porque aqui é complicado. Mas, além disso, eu acho interessante que ele vai lentamente alternando entre esses planos do lanceiro e do Daida? Do Daida, isso. E você vê o lanceiro sempre na sala anterior onde o Daida estava. Então, quando o Daida está na sala de gelo, o lanceiro está descendo a escada. Quando o Daida está na sala quando o lanceiro está na sala congelada, o Daida já está na sala do fogão. E daí fica nessa angústia também, será que ele vai chegar a tempo de impedir? Será que ele vai chegar a tempo de fazer alguma coisa? E junta tudo isso. E no final, pra gente ter, como a gente já falou, o espelhinho ex-máquina ali, muito louco, trocando o pessoal de lado por motivos que a gente ainda não sabe. Pois é. Inclusive, levantando mais questões, né? A moça tá dentro do espelho ou usando o espelho, né?
Então, mais informações em segundo plano que você fala, tá interessante. Repare mais, e cada vez que você repara mais as coisas ficam interessantes, vamos dizer assim, né? E é engraçado como essa troca de plano, ela funciona tão bem, cara. É tão fácil para um anime acelerado, por exemplo, como a Summer Ranking, errar nisso. É muito fácil ele tropeçar nas próprias pernas e cair de cabeça. E ele não tá fazendo isso, eu tô achando maravilhoso. E raro, inclusive. Porque a gente tem duas coisas. Um roteirista que sabe utilizar pacing rápido ao seu favor, que é o Taku Kishimoto. Depois, inclusive, um pequeno parênteses, mas eu já vi muito comentário nego falando: roteirista de anime é a parte que menos importa da STF. Eu olho o Summer Ranking e olho outros animes que fazem o memo de Summer Ranking só que errado, e eu penso, teu cu! Porque aqui temos uma pessoa que sabe dosar essa dinâmica e fazer funcionar. O Taku Kishimoto é rei quando ele consegue ter uma obra que permite ele fazer isso. Porque se a gente lembrar, por exemplo, de Erased, foi justamente isso. Ele fazendo milagre com o tempo que ele tinha. E lá era foda porque o computador tava rodando em 3x, vamos dizer assim, pra ele fazer tudo. Aqui ele consegue até utilizar de cenas, de tempos um pouco distintos, onde parece que não tá sendo tudo socado e acelerado, porque precisa comprimir tudo em poucos episódios. Mas até aí não precisava usar Summer Ranking pra falar o óbvio, né? Porque que roteirista é importante, carambola. Até porque, por mais meme que o roteiro de anime seja, todo mundo fica putinho quando o chip não dá certo, quando tem um final que o protagonista não fica com a waifu que o povo queria. E por mais ruim que o roteiro do anime seja, isso é roteiro. Isso é. Então roteirista é importante, gente. Só o que eu diga. Pera, que roteirista sou? Pois é, justamente por isso. Porque o pessoal menospreza, vamos dizer assim, o que é um roteiro, vamos dizer assim. Pessoal, é complicado, eu não sei se eu quero entrar nesse ponto aqui, porque a conversa vai longe. Mas eu fico muito feliz, inclusive, que seja o Taku Kishimoto aqui acertando mais uma vez para o meu queridinho continuar ganhando várias medalhinhas, cara, porque o Taku Kishimoto é um roteirista incrível e é bom ver ele em bons projetos. Tava pegando muito porcaria. Tava pegando muita porcaria. Tava. Nagatora é apenas a tampa do lixo perto de Moririn. Cara, o que ele tava fazendo, o que ele teve que lidar ali, Nagatora foi até de boa. Loves em Moririn. Tira essas coisas daqui, vamos voltar pro Summer Ranking? Pois é. Que roteiro de qualidade questionável. A gente já vai ter pilhas pra falar a temporada que vem. E nessa daqui a gente tem alguns. A gente já tem nessa temporada, inclusive. Mas... então. A gente tem quase toda... Quer dizer, a gente tem muito por todas as temporadas. É meio triste. Mas, voltando ao Summer Ranking, também quem brilhou bastante foi o Boji e o Kage se reencontrando, trazendo novas... não é reconciliamento, mas um reencontro deles e com um impacto fantástico deles estarem juntos de novo e deles, my brother, tipo, vamos ficar fechadão um com o outro e encarar o que vem pela frente juntos, porque agora, vamos dizer assim, é nóis. Só sobrou os dois. E temos agora pelo menos uma pequena missão, né? Eu nem diria uma side mission, mas é uma missão mesmo, pra tentar... que... Deixa eu ver se eu me lembro. Ele tinha aquele pergaminho que era pra entregar pra alguém da família da mãe dele, certo? Isso. Sim. Certo. Então o Kage, ele sabia alguma coisa sobre o rei? O rei desse lugar? Porque eu não sei exatamente qual é a conexão que deu a entender da família da mãe adotiva do Boji com esse rei dessa cidade maluca aí que eles apresentaram.
Então, tá meio estranho, porque era meio que o que a rainha deu pro Boji é uma carta de apresentação para Ah, ser dado para quando ele chegasse na família, na casa dos parentes dela. quem deu esse pergaminho não foi a mãe dele, foi o cara das cobras que deu pro Kage. Acabei de lembrar. Foi? Foi o Bebin que deu o pergaminho pro Kage. Mas também tinha uma carta da rainha no meio das coisas do Boji, não tinha? Tem, Sim, mas mas aí o é que uma ele foi outra coisa. é outra coisa. Ah. Desculpa, eu que confundi agora, perdão. Porque tem muita coisa pra conectar e o Cloyster bate. Mas teve esse rolê. Então talvez realmente o Bebin sabia. Ele instruiu, né, de fato, pra procurar esse rei, que provavelmente seria mais ou menos nas regiões que eles estariam. Então faz meio que sentido. Eu acho que essa parte aí até do pergaminho ele vai falar depois. A gente foi basicamente apresentada uma nova situação, um novo rei. E aí novas interações sendo criadas através disso. O Boji, inclusive, mostrando o seu real valor, mostrando que de fato ele tem, dentro desse mundo extremamente agressivo, extremamente ativo, uma habilidade que pelo menos faça ele não morrer, que é a esquiva. E é interessante como isso vai sendo construído através de um diálogo desse negócio de, putz, preciso impressionar o cara. O que a gente pode fazer? O que eu posso tirar de informações desse rei excêntrico? E você tem toda uma forma de tentar se conectar àquela situação, provar o seu valor, e muito como o Boji tenta segurar as pontas e o Kage, tipo, fica extremamente preocupado, extremamente aterrorizado de, putz, a gente precisa fazer você ficar forte, garoto. Porque ele sabe o que espera lá fora e esse rei talvez seja um dos poucos que possa dar essa chance. Então é legal como vai tendo essas interações, vai criando esse momento de estabelecer um novo personagem, uma nova situação e vamos dizer assim, uma quest agora que o Boji vai estar. Só um adendo, me corrija se eu estiver errado. Inicialmente o Kage não sabia nem se era o rei que eles tinham que procurar, porque no final das contas não calhou de que na verdade não era o rei. O Kage não lembrava direito o nome da pessoa, a descrição inicialmente parecia que é a do rei, o Kage tentou jogar o truco, o rei trucou e eles estavam errados, tiveram que procurar o irmão do rei. Ah, mas aí eu defendo o Kage porque os nomes dos dois são praticamente idênticos, pelo amor do pai. Não, sim, mas... Olha aqui no NN, o maluco chama Death Party e o outro Death Hara, aí é foda, irmão. Não, tanto que é legal por conta disso. A situação já não era favorável e o Kage, não sabendo se comunicar, piorou um pouquinho, digamos assim, essa conexão. Meio que foi naquele negócio. Vamos na emoção, porque pela razão a gente tá cagando aqui. Porque o Boji já não fala. Ele é extremamente inocente a tudo. O Kage, tipo, tá desesperado, não sabendo lidar com a situação. E aí você vai criando uma situação onde eles vão sendo só, digamos assim, macetado porque tá lá em cima. E faz sentido. Faz sentido pela excentricidade, faz sentido pelo poder e pela posição dele, e ele não precisava estar ouvindo esse pedaço de poça de tinta e um molequinho que é mudo. Mas, obviamente, por ele saber o procedente dele ser o rei ser o filho do rei Bosse e meio que querer dar uma chance, eu achar engraçadinha a situação que estava acontecendo, foi se andando a conversa. Mas foi completamente no tropeço que eles conseguiram tirar alguma coisa dali. Porque se eles usam palavras piores, ou se aquele cara não tivesse querendo ajudar um pouquinho, pelo menos, ou até o próprio soldado que também deu uma ajudinha por conta do mérito do Boji em conseguir se esquivar e mostrar de fato que ele tem alguma coisa dentro dele, vai criando essa situação. Não é nada de mão beijada, não é nada facilitado, é uma conversa difícil, obtusa, mas que gera um resultado positivo para eles por trancos e barrancos que fazia todo sentido. Não é nem tão obtusa, porque é tudo muito processual, né? Tipo, aconteceu tal coisa, o Boji enfrentou o cara e conseguiu escapar de todos os golpes, mesmo que ele seja um ótimo guerreiro.
Por isso o cara viu o valor no Boji e deu a dinâmica. Mas as conversas em si são bem simples e bem claras. O próprio... Qual dos dois é agora? Death Har. Quando ele fala, olha, eu realmente sou um cara foda e consigo fazer as pessoas virar rei. Só que eles precisam ter um talento mínimo. Esse cara aqui, ele pode esquivar, beleza, mas ele não faz mais nada. O que ele pode fazer pra se tornar um grande rei? Não tem jeito pra mim, meu irmão. E é justo. Pela forma, inclusive, de como ele cria um rei, pela forma que ele age como um rei, e pela tudo que foi demonstrado, ele não tinha muito o que fazer, mas a situação é bem direta ao ponto. Isso aconteceu por conta disso, por consequência levou-se a isso, mas isso levou um caminho completamente diferente do que eles estavam precisando. Isso o Sama Ranking sabe fazer muito bem. E não precisa nem ser apenas o Taku Kishimoto. O próprio roteiro e a própria direção sabem o que estão fazendo para que isso não fique confuso. Uhum. Obtusa não foi uma boa palavra. Eu tô meio que me tropeçando nas pernas aqui. Mas foi mais sentimental e o rei meio que olhando tudo aquilo falando, vou responder à altura do que compete a mim. Tanto que ele meteu aquela, inclusive. Legal, você esquiva. E como que você vai ganhar uma luta com isso? Porra, é verdade, né? E aí? Como que é fácil? Você não faz, simplesmente perder, meu irmão. Exatamente, não faz. Então é interessante. Como nada é de mão beijada aqui, até mesmo a missão, ou meio que o caminho que eles vão seguir é muito dado pelo próprio soldado, que criou empatia pela própria situação e viu um pequeno valor no que o Boji estava fazendo. Isso é muito legal. Dá uma ideia de progressão muito positiva também, porque, de novo, nada é gratuito, nada é de mão beijada. Tudo tem que ser sofrido, tudo tem que ser sentido, tudo tem que ser por mérito. E é isso que tá sendo legal. Por mais que, obviamente, eles saírem da fumaça do vulcão não foi necessariamente mérito, mas a história tinha que seguir para algum lugar e não acho que recursos como esses são negativos. Porque ele também sabe que o principal por mais que tudo tem que ser difícil, sempre tem que ter progressão. Ainda mais no anime como ele, que tá sempre sendo muito corrido, muito apressado. Então ele precisa ter progressão por menor que seja. Uhum. O simples falar de, agora sabemos quem procurar, já é ótimo, já dá muito valor. Sim. E é uma história que, querendo ou não, a estrutura dele funciona em âmbito de aventura. Então, eles estão numa jornada. Agora, muito mais, inclusive. Aí nessa da fumaça tóxica, ele no final deu, entre aspas, a explicaçãozinha. Não é que é tóxica, ela é amaldiçoada. E primeira regra que a gente pode falar da parte mística de Osama Rankin, se tem uma maldição, não pega outra. Tem essa verdade. É verdade, é verdade. É a primeira e única regra até agora. É verdade, é verdade, é verdade. Aí já olhamos pro Boji falando, Boji. Tem coisa aí. Mas é uma coisa legal. Porque, por exemplo. Porque, se eu não me engano, o Death foda-se! O cara com um sorriso de vampiro, ele, se eu não me engano, ele cita de esse gigante amaldiçoado aí. Alguma coisa assim. Então já amarrou bastante coisa. Uhum. Começa com a forma indireta de, essa maldição não pegou da fumaça. E esse cara, moleque amaldiçoado aí, você fala, o que tá acontecendo já? Na verdade, os dois. Ele fala do Kage também. O cara do clã das sombras, amaldiçoado, e um gigante amaldiçoado. Sim, mas o do Kage a gente já sabe, né? Porque é a questão do clã dele. Sim. Ele até coloca aqui, o Kage é o do clã das sombras e com o corpo de forma alternada, e o Boji, ele é um gigante que teve poderes roubados. Então você fala, opa, peraí, tem coisa aí, já tá setado, ele falou, segue o jogo. E é um ponto legal também pra você já dar uma informação indireta ali e já setar inicialmente a conversa deles, porque ele também tem interesse em saber quem são esses dois. Então, bacana, eu gostei de tudo como foi montado. Mais uma vez, o Osama Rankin instigando muito essa narrativa, essa jornada desses personagens, que tá sendo fantástico, cara. Nossa, o Osama Rankin não tá deixando
Assim, tudo que ele tá deixando pra você pensar ou não explicando todas as informações de tais situações ou momentos ou personagens, tá sendo muito legal porque ele tá instigando, ele tá usando sempre aquela ideia. Você não entendeu agora? Relaxa, a gente vai explicar. Ou isso vai fazer sentido quando precisar fazer sentido. E seguindo nessa lógica, tá funcionando perfeitamente bem. E é isso. É isso. É isso. É isso.